Bem, gente, hoje voltamos aqui na Broadcast Cable, aqui em São Paulo, um evento que movimenta todo o mercado broadcast aqui do Brasil e da América Latina. Aqui comigo o Felipe, da Merlin, estamos aqui no stand da Sony e nós temos muita novidade para você, equipamentos de entrada, equipamentos de broadcast. Eu vou deixar o Felipe falar um pouquinho porque é muita coisa, gente. Tá. Perfeito, pessoal. Vou explicar um pouquinho das câmeras agora, né? Então o que está sendo a vedete do mercado agora são as câmeras com sensores maiores, né? Então são super sensores, né? Nesse caso aqui eu estou com uma câmera que é a A50 da Sony, ela é uma câmera recém-lançada para o mercado da América Latina. Ela não é vendida fora desse mercado, né? Então é para atender nosso público realmente. Essa câmera tem uma questão que é muito interessante, que ela já usa um sensor maior, né? Então quando eu uso um sensor maior, tem uma profundidade de campo menor. Então eu consigo desfocar mais o fundo, né? Dar aquela imagem com o look, né? De cinema, que é o que todo mundo está procurando hoje, né? Então essa câmera ela já tem essa proposta. Aí ao lado eu tenho a FS700, a FS100, que é da mesma família dos grandes sensores. Então esses sensores, na verdade, eles são sensores que servem mais para você trabalhar em locais que tem menor intensidade luminosa e que você consiga mais desfocar o fundo, né, com menor ruído na imagem. Então quanto maior o sensor, menos ruído eu tenho na imagem. Então isso é um diferencial. A outra questão é que eu consigo trocar a lente da câmera. Então ela vem com uma lente original Sony, mas se eu quero usar uma lente Nikon, uma lente Canon, se eu sou um usuário de HDSLR, eu consigo estar alterando, trocando essa lente usando adaptadores. Então isso acaba sendo um facilitador, né? Então eu consigo adaptar a câmera de acordo com o trabalho que eu preciso. Então isso acaba sendo um facilitador. Então o cliente ele consegue, com uma câmera, tá trocando a lente, usando lentes claras, usando lentes que já estão no mercado. A lente, ela não muda assim, né, com o mudar das câmeras, muda. Algumas questões que são de foco automático, né, estabilizador óptico, mas quando você usa uma lente dessa numa câmera de vídeo, essas questões de estabilizador óptico e foco automático já deixam de funcionar. Então a principal função da lente é ela ser uma lente clara e que te atenda em questão de distância focal, né? Então isso daí que seria o mandatário no processo. Até se ela for uma lente analógica, onde a íris é na lente, eu consigo estar utilizando até de uma maneira muito ergonômica nesses equipamentos, que são lentes mais antigas, né? Eu tenho também outras câmeras aqui juntas, né? A NX5, que é uma câmera que ela é mais comercializada atualmente. Então essa câmera ela tem um sensor que é um sensor de 1/3 de 3 sensores. Qual que é o principal diferencial em relação às câmeras dos grandes sensores? Essa câmera, quando comparada com as câmeras 4/3 ou Super 35, ela tem um tamanho de 10 vezes maior, o sensor dela é 10 vezes maior do que o sensor de uma NX5. Essa câmera NX5 ela tem uma característica de ter foco em tudo, né? Então a distância focal dela não é tão interessante como as câmeras de sensores maiores, né? Então a questão ergonômica da câmera é muito mais tranquila para se operar. Então no momento que você vai escolher um equipamento, não é só a qualidade da imagem, mas sim a textura que você procura, como que é a ergonomia de trabalho, qual que é o tipo de trabalho que você executa, né? Então todas essas questões são avaliadas no início, na hora da compra, né? E não só a qualidade da imagem final. Mas é isso, todas as câmeras gravam em mídia SDHC e o bitrate delas são de 28 megabits. Bem, voltamos aqui na Broadcast Cable, aqui na Sony, estamos com o Felipe aqui da Merlin. E você sabe o que é 4K? Gravação em 4K? Você já deve ter ouvido falar em alguma vez nisso. O Felipe vai explicar pra gente. Realmente o 4K ele é uma resolução maior, que está tendo muita curiosidade no mercado. Então o 4K na verdade ele é 4 vezes a resolução do Full HD. Né? Então quando a gente fala de 4K, a gente tem muita resolução numa tela, né? Então a gente tem como aproximar a imagem, né? A gente tem como fazer um recorte de croma muito mais tranquilo, muito mais desenhado. Então até para essa questão de digitalização é importante. Então 4K ele é o que? Ele é 4 vezes a resolução do Full HD. Então
Então com essa maior resolução é muito mais fácil para eu fazer um chroma, manipular digitalmente essa imagem, seja até para aproximar ela, né, reenquadrar, né, então ela acaba tendo essa característica como ponto-chave na manipulação. A outra questão que está sendo muito levantada sobre o 4K é também o formato, né, o codec. Então ele trabalha com XAVC, que é um codec que consigo manipular o arquivo de uma maneira de alterar a luminância, mexer no contraste, nos médios tons. Então a gente tem aqui a família que está trabalhando com 4K. A primeira é a FS700, que é uma câmera que ela já trabalha inicialmente com Full HD e com uma atualização de firmware eu consigo estar acoplando um dock. E esse dock ele vai fazer a gravação do 4K através desse cabo SDI, tá? Então ele usa um cartão, que é um cartão da Sony, né? Ele vai acoplado dentro dessa unidade. Esse cartão é um cartão de 512 GB, que ele vai gravar entre 60 e 30 minutos, dependendo da taxa de quadros, né? Então, essa câmera, com esse dock, eu consigo estar gravando em 4K. Então ela já vem com um sensor que já tem essa resolução, atendendo os clientes que estão investindo no equipamento e futuramente eles podem fazer um upgrade e trabalhar com essa maior resolução. Então o tempo de investimento, a duração vai ser muito maior. Ao lado eu tenho uma F3K, que é uma câmera da linha PMW. Essa câmera ela trabalha com um sensor de bocal PL, né, Super 35. Ela está numa lente que é uma versão para estúdio, então para quem trabalha em estúdio, tem que fazer um zoom, né, alguma coisa que exija mais complexidade, essa câmera já tem essa proposta. Está com dock também para gravar em 4K, né, via 2 cabos SDI nesse caso. Então essa câmera também já tem essa questão de trabalhar com uma curva de gama que é a S-Log, então tem um comportamento mais interessante nas altas luzes, né? Então essa PMW F3K é da família XDCAM e ela está docada com o dock da, se eu não me engano, deve ser da F35 ou da F65. Aqui eu tenho a F55, que ela foi lançada em Las Vegas, na NAB. Então ela tem a F5, que é uma câmera acima da F3K que a gente acabou de mostrar. E essa daqui já é a 55. A 55, ela já tem um dock que já é acoplado diretamente na câmera, que é diferente da FS700, né, que fica separado e interligado via cabo SDI. Nesse caso não, eu doco diretamente, né, tem toda a conexão nela, e eu consigo estar atendendo toda essa parte de acoplagem através desse dock, que é o dock da F55. O grande diferencial dessa câmera, que ela já tem um sensor também com bocal PL, né? Então já tem de público que trabalha com cinema, e ela tem um custo muito mais reduzido quando comparado à F65. Então essa câmera é uma câmera que veio para atender o mercado brasileiro, está tendo uma demanda muito interessante, até por se tratar de um equipamento num custo muito mais interessante para o nosso mercado, né? Então nessa parte aqui então a gente falou da família 4K da Sony. Então só para concluir essa explicação, essa resolução nova está sendo muito procurada, mais pela manipulação digital do arquivo. Enfim, essa daí que seria essa troca de ideia sobre o 4K. Muito obrigado.